Olá, nessa aula nós iremos apresentar as partes de um projeto de pesquisa. Então, o objetivo dessa aula é que a gente discuta quais são os elementos principais de um projeto de pesquisa. E, por fim, nós estaremos propondo uma atividade, né? Na própria atividade tem o canal de envio, né? Tem os prazos também, para que aqueles e aquelas que queiram possam enviar essa atividade. Também a gente frisa que criamos uma sala no Classroom, em que o convite foi enviado para os alunos, para aqueles e aquelas que queiram entrar, né, nessa sala, onde lá também vai estar todo o material que será utilizado neste nosso curso. Lembrando que o nosso curso ele tem um caráter híbrido, então teremos aulas síncronas, teremos também momentos assíncronos. Nós temos uma previsão de encerramento, portanto, de todas as atividades até o dia 22 de dezembro agora, né, de 2023. Portanto, na aula anterior, né, nós falamos sobre as etapas da pesquisa científica. Então, quem não assistiu a aula anterior, é importante que assista antes de propriamente a gente chegar aqui a falar sobre o projeto de pesquisa, porque na aula anterior nós já apresentamos alguns elementos sobre a pesquisa de um ponto de vista geral, e aqui a gente vai falar especificamente sobre a etapa de planejamento. Então, muitos elementos que nós falamos lá na aula sobre as etapas, né, da pesquisa, ou as etapas, né, inclusive até o seu final, que é a comunicação dos resultados, alguns desses elementos eles também eles estão presentes no projeto de pesquisa, mas há muita confusão por muitos alunos, principalmente os alunos que estão iniciando, em relação a esses elementos do projeto de pesquisa e os elementos da comunicação dos resultados da pesquisa e os elementos da etapa da pesquisa. Então, é muito importante a gente frisar essa diferenciação. Para isso, né, eu vou mostrar aqui para vocês, apresentar agora, os principais elementos, né, de um projeto de pesquisa. Lembrando que um projeto de pesquisa é, portanto, né, o planejamento de uma pesquisa que será realizada. Então, aqui é, né, um esquema simples, né, para a elaboração de um projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa vai ter, né, o seu tema, né, o seu título, e ele pode vir, né, iniciando, né, com uma introdução. Lembrando que aqui é apenas um esquema simples, uma proposta, a depender do curso que você está participando, da instituição que você está participando, do programa ou do orientador, alguns desses elementos eles podem vir de outra forma, mas, em geral, esses elementos são básicos para um projeto de pesquisa. Na introdução, faz necessário observar pelo menos 4 elementos, né? A apresentação do tema. E aqui você já pode citar algum autor, mas você pode deixar para aprofundar essa questão do diálogo com autores lá na outra parte, que é o referencial teórico. Em seguida, você vai delimitar o objeto, né? Vai ser uma especificação, um recorte menor de um tema. Então, imagine que você quer pesquisar a mulher na literatura, mas você não vai pesquisar a mulher na literatura, né, como um todo. Você vai pesquisar a mulher na literatura brasileira, mas você pode fazer um recorte ainda menor. A mulher negra na literatura brasileira, ou a presença da mulher negra nas produções literárias, ou as produções literárias feitas por mulheres negras. Observe que você vai delimitando o seu objeto de estudo. E aí essa delimitação, ela pode ser também do ponto de vista temporal. Você não vai estar dizendo que vai pesquisar de uma forma geral. Você vai priorizar o século XX
ou o século XIX, ou o século XXI, ou algumas décadas especificamente, e aí também pode haver um recorte mais espacial, pode ser apenas no Nordeste, ou apenas no Piauí, ou apenas em uma cidade, ou num país. Aí observe que você já vai especificando mais ainda. Então, é muito importante o seu objeto ele ter os seus limites, ter a sua delimitação, né, bem clara e bem objetiva. Né? É preciso, portanto, pensar nesses recortes do ponto de vista espacial, do lugar, do ponto de vista temporal, do período em que você vai estar fazendo a sua pesquisa. Ainda na introdução, como um terceiro elemento, é importante você apresentar a justificativa. Porque na justificativa, você vai falar sobre a importância, sobre a relevância do seu trabalho, ou uma relevância do ponto de vista acadêmico, ou uma relevância do ponto de vista social, ou uma relevância do ponto de vista político. Então, você vai estar dizendo por que essa pesquisa precisa ser realizada. É onde você vai vender seu peixe. É onde você vai dizer que a sua pesquisa ela é importante e que, portanto, ela precisa ser realizada. Lembremos que a gente está falando aqui de um projeto de pesquisa. E, em geral, você escreve um projeto para ele ser submetido ou para seu orientador ou para uma banca de mestrado, por exemplo. Então, portanto, faz necessário que quem vai analisar seja convencido de que é importante o seu projeto. Lembrando que, como nós falamos na aula anterior, a justificativa, na justificativa você pode apresentar tanto a importância do tema como a importância da sua pesquisa, que são coisas diferentes, né? Aí você retoma a aula anterior e vai ver mais especificamente qual é a principal diferença de relevância do tema e relevância da sua pesquisa. Então, no que diz respeito à problematização, é de fundamental importância que uma pesquisa se inicie ou que tenha ainda nos seus elementos iniciais a sua problematização. E aí, essa problematização, ela pode vir em forma de uma afirmação, ou mesmo ali dialogando como uma forma de hipótese, ou mesmo através de questões norteadoras. Então, nessa problematização, você vai apresentar, sobretudo, as suas dúvidas, as inquietações, né, que serão resolvidas no decorrer da pesquisa, com o desenvolvimento da pesquisa. Então, toda pesquisa, ela tem como interesse resolver um problema, solucionar uma questão, buscar uma resposta. Então, faz necessário a gente dizer que as dúvidas que levaram a realizar uma investigação para encontrar a resposta. Então, isso é a problematização. Imaginemos que você está querendo descobrir algo sobre o ensino das relações étnico-raciais, da educação básica, por exemplo. Então, a sua problematização é como os professores estão abordando as relações étnico-raciais a partir das diretrizes educacionais existentes, a partir da Base Nacional Curricular na escola X. Então, observe que essa é uma inquietação, é uma problematização. Você não sabe disso ainda, porque se você soubesse, você ia fazer uma outra pesquisa ou uma outra coisa, e não essa. E aí você vai, portanto, a partir dessa problematização, criar condições para que sua resposta ela apareça, através da produção de dados e coleta de fontes, que é uma outra etapa da pesquisa, que você vai apresentar mais à frente. E aí, encerramos, portanto, a introdução. Ao elaborar a sua introdução, você verifica se tem esses 4 elementos. Eu apresentei o tema, eu delimitei meu objeto, eu apresentei a justificativa, eu apresentei a problematização. Portanto, a minha introdução tem os elementos aqui fundamentais, né, exigidos, pelo menos aqui nessa atividade. E aí, vamos para os objetivos. Para que realizar essa pesquisa? Que será atingido, né, com essa pesquisa? Então, os objetivos eles precisam ser claros e operacionalizáveis. E eles têm que estar linkados com essa problematização. Em geral, nós temos um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Eles iniciam com o verbo no infinitivo. Compreender a importância da reciclagem do lixo,
ou compreender a importância de se trabalhar, de se abordar a reciclagem do lixo com alunos do ensino fundamental na escola X. Ou você pode dizer que o seu objetivo específico é identificar os principais problemas relacionados ao letramento nas séries iniciais. Então, observe que você vai identificar, você vai classificar, você vai analisar, você vai compreender. Então, os objetivos, ele vem com verbos no infinitivo. É uma coisa que você vai atingir. Para tal, você precisa de um conjunto de procedimentos que eles estarão juntos da metodologia. Então, os materiais e os métodos a serem empregados para que você possa produzir dados, que você possa coletar fontes que venham ajudar a responder essas perguntas. Então, metodologia é como realizar essa pesquisa, com que instrumentos, com que método. Então, nesse sentido, nós estamos falando que para responder essas perguntas, por exemplo, você pode, e dependendo do tipo da pesquisa, dependendo do objeto da pesquisa, você pode realizar observações. Se for uma pesquisa bibliográfica, é imprescindível que você realize leitura, análise, interpretação, classificação. Se for uma pesquisa de campo em uma escola, é preciso que você aplique questionários, é importante que você realize entrevista com pessoas, com pais, com alunos. Então, a partir, e lembrando que essas suas perguntas, que você vai colocar numa entrevista ou um questionário, elas precisam estar linkadas com aquela problematização mais geral e também com os objetivos. Se eu quero saber, se eu quero identificar quais as metodologias utilizadas por um professor de língua portuguesa na escola X, faz necessário que eu apresente lá perguntas abertas ou fechadas, que esse professor me dê resposta para que eu possa identificar quais são essas metodologias utilizadas no ensino de língua portuguesa, no ensino de história, no ensino de geografia ou de qualquer uma outra área. Eu estou citando aqui exemplos mais gerais. Então, a metodologia é o percurso, são os instrumentos, os materiais, os métodos que serão utilizados para que você possa produzir dados, coletar fontes e que venham a ser, que posteriormente serão analisados. É muito importante que um projeto tenha um referencial teórico, ou um quadro teórico, uma revisão de literatura, né? Nós estamos falando aqui que, ao você escrever um projeto de pesquisa, faz necessário você demonstrar que já leu alguns autores que versam sobre esse conteúdo. Se eu vou falar sobre meio ambiente, faz necessário que eu apresente autores, que eu apresente outros referenciais teóricos, leis, pareceres, enfim, que possam vir a tratar, a abordar essa temática. Então, em geral, um referencial teórico, você demonstra que tem já algum contato com autores ou com outros referenciais que versam sobre a temática que você vai estar abordando. Então, é apresentar um diálogo com os autores que discutem, né, essa temática. No cronograma, nós estamos falando, né, de prazos, né, de processos, né? Quando eu realizarei essa pesquisa? Quando essa pesquisa será realizada? No mês tal, eu irei fazer a revisão de literatura, ler sobre autores que falam sobre isso. No mês tal, eu irei produzir meus instrumentos de pesquisa, produzir meus esquemas de entrevista, produzir os meus questionários. No mês tal, eu irei aplicar esse questionário, realizar entrevista, observar nas escolas. No mês tal, eu irei fazer uma tabulação, ou seja, irei organizar tudo que eu encontrei de resposta para que depois eu possa analisar no próximo período, no próximo mês, e depois, na última etapa, eu vou fazer análise e interpretação, eu vou fazer a redação do texto final. Então, o cronograma é você detalhar mês a mês ou período por período o que você vai realizar. E, por último, no seu projeto de pesquisa vai ter as suas referências. Você vai listar os livros, as fontes, as referências em que você utilizou para elaborar o seu projeto de pesquisa. Lembrando que, né, um projeto de pesquisa,
ele não tem a mesma estrutura do artigo, por exemplo, ou de uma monografia. Eu digo isso porque muitas vezes alunos, quando estão iniciando, faz um projeto de pesquisa e coloca aqui, por exemplo, alguns resultados e discussões. Resultados e discussões, eles estão lá no artigo, lá na monografia. Em um projeto de pesquisa, você não tem resultados e discussões. Você está iniciando a sua pesquisa e, portanto, planejando a sua pesquisa. Quando você for escrever um artigo, em geral o artigo tem introdução, em geral o artigo tem objetivos, em geral o artigo tem metodologia, em geral o artigo tem referencial teórico, mas não tem cronograma e tem até as referências. E aí, no artigo, sim, vai ter lá uma parte principal, onde você vai apresentar os resultados da sua pesquisa. Aqui no projeto, não. No projeto, nós temos apenas introdução, objetivos, metodologia, referencial teórico, um cronograma e uma referência. É o planejamento da viagem. Você só vai falar da viagem quando você voltar, né? Lembra do que a gente falou na aula anterior. Então, eu só posso falar como foi minha viagem até Parnaíba depois que eu realizei. Então, em um projeto não tem resultados e discussões, tem apenas uma projeção, um planejamento daquilo, né, que eu irei realizar. Portanto, essa atividade, né, que eu estou passando aqui para vocês também, ela tem um prazo, né, para vocês entregarem. Esse prazo é até o dia 22 agora de dezembro, e os canais para envio é a nossa sala de aula no Classroom, que foi criado, está aqui o convite, né, e outras dúvidas podem mandar para o nosso e-mail, né, que está aqui. Vou também disponibilizar lá no Classroom alguns modelos de projetos, né, que eu já orientei. Lembrando, eu vou apresentar aqui um que estava até em construção ainda, um projeto já bem antigo assim, né, de alguns anos atrás, que fala sobre o ensino remoto em tempos de pandemia, a reinvenção da sala de aula. Então, vamos ver aqui, né, o que foi que esses alunos colocaram. Observem que, ao apresentar um projeto, existe assim como também outros tipos de trabalho acadêmico, alguns elementos, né, como capa, como contracapa, folha de rosto, folha de aprovação, que a gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar isso lá na próxima aula, tá certo? Então, vamos só tentar identificar aqui nesse projeto, olha só, ele colocou introdução, objetivo, metodologia, referencial teórico, cronograma e referências, esses elementos básicos que normalmente eu peço quando eu estou orientando na graduação. Então, aqui nós temos na introdução, ele apresenta aqui a temática de uma forma geral, a sociedade atual enfrenta mudanças intensas, aí ele vai falar sobre a propagação acelerada da Covid, aí aqui ele já dialoga com alguns autores, vai falar, né, sobre a sala de aula, e lembrando que esse projeto que eu estou mostrando para vocês aqui é um projeto que ainda estava em correção, tem aqui algumas correções nossas, né? Aí vai falar que essas mudanças exigem reflexão, aí se aprofundando bastante, né, na questão da apresentação da temática, essa apresentação da temática na introdução, ela pode ser feita de forma, digamos assim, mais sucinta, e aí ele vai chegar até o final aqui e nós não encontramos, né, de forma assim bem explícita os outros elementos, né? Observe que faz importante, portanto, a gente lembrar que numa introdução é necessário apresentar a temática, sim, mas apresentar de forma mais objetiva, porque de certa forma, nesse projeto que eu apresentei, tem uma delimitação do objeto. Está falando sobre a Covid, está falando sobre a escola X e tal, mas é importante falar sobre a relevância de forma bem explícita, em um parágrafo. É importante trazer a problematização, né, questões norteadoras, ou hipóteses, ou uma problematização em forma de uma frase, né, que não seja necessariamente uma pergunta, pode ser na forma de uma afirmação. Aí, nós passamos aqui para os objetivos, assim, conhecer e refletir sobre os novos desafios do processo de ensino-aprendizagem na educação básica, em CODó, levando-se em consideração o ensino remoto. Então, olha, observe como aqui existe uma delimitação da temática, muito embora o momento de mostrar a delimitação de forma mais clara seja lá na introdução. Ele está falando que está trabalhando, que está precisando de CODó, mas não é a cidade toda de CODó. Isso é a educação básica, e especificamente o ensino remoto, especificamente novos desafios,
Então, se propõe, por exemplo, analisar, olha os verbos no infinitivo, as provocações que o ensino remoto tem causado na educação básica. Muito importante que coloque aqui ainda, né? Mas não é em toda a educação básica, são em algumas séries, né? Porque isso vai depender também do tempo para a realização dessa pesquisa. Se tiver muito tempo, beleza. Se tiver muitos recursos, sejam financeiros, sejam humanos, né, para a realização da pesquisa, beleza. Mas ao elaborar seus objetivos, você precisa perceber, pensar, refletir sobre a viabilidade de tempo, de recursos financeiros, recursos humanos, de acesso às fontes, enfim. E aí nós vamos falar de metodologia. Aí alguns alunos eles preferem ainda teorizar sobre o que é a metodologia propriamente dita, à luz de alguns autores. E aí vai dizer que realizará rodas de conversa online, né, com duração de 5 horas. Né? Esse tempo aqui que foi realizado ainda estávamos em pandemia, portanto, impossibilitados de encontros presenciais. E aqui ele vai dizendo, ó, a produção de dados vai ser a partir dessas conversas online que nós iremos, né, fazer. E aí, chegar num referencial teórico, foi dialogando com alguns autores aqui, como vocês estão vendo, demonstrando algum conhecimento, né, sobre a temática especificamente. Aí chegamos até, né, o cronograma, vai dizer, olha, em fevereiro, o envio dos convites para as escolas, as horas de conversa serão em março, enfim, aí foi falando aqui passo a passo do que seria feito, e por último colocou aqui, né, as referências utilizadas para a produção desse planejamento. Então, portanto, lembremos, não estamos falando aqui ainda de artigo, de monografia. Nós estamos aqui nessa aula, portanto, falando sobre um planejamento, né, sobre o projeto de pesquisa. Então, é isso. Todo esse material será postado lá na nossa sala de aula virtual, no Classroom, no Google. Espero que vocês possam fazer clicar lá no convite que eu enviei para vocês e ter acesso a essas aulas e a todo o material que nós iremos utilizar para a administração do nosso curso. Então, pela atenção, muito obrigado e bons estudos.